Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora especial de terror. Eu sou o Felipe Barbosa, quem normalmente vem falar de horror e terror para vocês aqui no canal, muitas vezes contrariado, já que os últimos anos não são anos extraordinários para os amantes de horror do cinema. Mas aqui estamos nós, muito felizes, porque temos o primeiro filme de horror realmente bom de 2020. O Homem Invisível estreia essa semana pela Universal com a incrível Elisabeth Moss, não apenas no papel principal, mas também carregando esse filme nas costas e com um clima de tensão que consegue se manter do início ao fim. Mesmo se você não é maior fã de filmes de horror, assista esse filme porque ele é uma grande obra de abordagem psicológica capaz de te gerar repulsa diante de um relacionamento abusivo e psicótico que te faz ficar grudado na cadeira do início ao fim. Mas esse aqui não é um vídeo de crítica do filme, apesar de ter sido impossível eu começar esse vídeo sem falar o quanto eu amei o filme. Não é um vídeo de crítica, porque, como de costume, eu gosto sempre de me aprofundar na história dos personagens de horror e fantasia, trazendo para vocês a origem desses personagens nos seus universos. Então, não se preocupem que eu não vou trazer spoilers do filme O Homem Invisível de 2020, porque eu vou falar de toda a história que vem antes desse filme, de como esse personagem surgiu na literatura e foi adaptado para as diferentes versões no cinema. Então, antes de mais nada, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no Toga Voadora e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Originalmente, O Homem Invisível é um romance de ficção científica com um pezinho ali no horror. Era muito comum que as ficções científicas de antigamente tivessem esse lado no horror, já que normalmente elas lidavam com fenômenos que eram extremamente impensáveis e logo então assustadores para a sociedade da época. O livro é do autor britânico H.G. Wells e foi publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1897. A história acompanha um cientista chamado Griffin que cria uma fórmula capaz de deixar o seu corpo completamente invisível. Acontece que o cientista não consegue reverter essa invisibilidade e começa a ir atrás de uma cura. Ele se muda então para uma vila inglesa onde ele se disfarça usando um casaco longo, usando luvas, um chapéu de abas largas e óculos escuros e cobrindo todo o seu rosto com ataduras, deixando à mostra só um nariz falso ali que ele usa para disfarçar. Ele exige um quarto numa hospedaria e cria um pequeno laboratório dentro de um dos quartos, exigindo que ninguém o perturbe e quase nunca saindo de dentro desse quarto. Ele faz isso tudo para que ninguém descubra o seu segredo, mas é claro que todo esse mistério faz apenas com que todo mundo da vila fique mais curioso e interessado em descobrir quem ele é. Então umas pessoas curiosas começam a tentar descobrir o que ele está escondendo por trás daquelas ataduras, começam a tentar invadir o quarto dele, e tudo isso, junto com a pressão de não conseguir reverter a sua invisibilidade, fazem com que ele se torne louco. O livro aborda muito isso então, sobre as desvantagens de ser invisível. Ao invés de focar em tudo aquilo que o Griffin agora é capaz de fazer sendo invisível, como invadir locais sem ser visto, como roubar as coisas da vizinhança sem ser pego, ele aborda essas coisas, só que ele foca mais na falta que o personagem sente de ser visível, e no quanto o fato de não ser enxergado por ninguém deixa ele louco. Eu não vou contar o livro inteiro com detalhes aqui para não perder a graça para vocês que querem ler, só que assim, para falar das adaptações do livro e da evolução do personagem ao longo dos anos, eu vou ter que contar o que acontece com ele no final desse livro aqui, então vai rolar spoilers do livro a partir de agora. Como eu disse, o Dr. Griffin começa a ser perseguido e depois de revelar que ele é invisível para os donos da hospedaria, ele confronta os dois, é perseguido por policiais e tira suas roupas então para fugir dali. É então que ele conhece um sem-teto chamado Thomas Maxwell e força esse cara a se tornar o seu assistente. Esse Thomas Maxwell acompanha o Homem Invisível então, ajuda ele a recuperar algumas das suas notas científicas lá da pousada e vai acompanhando a crescente loucura desse cara conforme ele começa a planejar crimes e criar um plano de usar o seu poder da invisibilidade para reinar ali naquela região e dominar a comunidade.
Só que esse Thomas Maxwell acaba traindo o Dr. Griffin. O Dr. Griffin tenta matar ele por essa traição, só que ele acaba sendo ferido nesse processo. Depois, então, o Dr. Griffin tenta obter a ajuda de um antigo colega dele, chamado Dr. Kemp. Só que esse Dr. Kemp, assim que fica sabendo dos planos dele, acaba traindo ele também. E aí o Homem Invisível perde completamente a sua sanidade, começa a perseguir esse Dr. Kemp no meio da rua para matar ele, e ele acaba se transformando no verdadeiro vilão da história. E a gente tem então essa passagem dele de protagonista para antagonista da história através da insanidade. E por fim, ele acaba morrendo nas mãos de um grupo de trabalhadores que se une para espancar ele até a morte. Esse livro então se tornou um dos clássicos da literatura de ficção científica e o personagem ganhou extrema popularidade na década de 1930, quando a Universal estava fazendo sucesso já com seus filmes de monstros, já tinha lançado O Fantasma da Ópera, Drácula e Frankenstein, e lançou então The Invisible Man, o Homem Invisível, em 1933. O filme foi dirigido pelo James Whale e trazia o ator Claude Rains como personagem principal. E uma curiosidade muito engraçada é que até ganhar esse papel, o Claude Rains era tido como uma piada em Hollywood, porque ele era um ator dos palcos de teatro. Então ele tinha trejeitos muito teatrais, e os diretores no geral achavam a atuação dele para as câmeras muito exagerada. Só que todos diziam que o Claude Rains tinha uma voz muito marcante. Ou seja, tudo que ele precisava era de um papel em um filme onde ele quase não mostrasse o seu rosto e usasse principalmente a sua voz, que foi o caso do papel de Dr. Griffin, que aqui se chamava Jack Griffin nesse filme, que seria extremamente popular. O sucesso do filme rendeu não só a fama do Claude Rains, mas também lucros enormes para a Universal, que acabou fazendo nos anos seguintes, assim, nada mais, nada menos do que 5 sequências para esse filme. Nós tivemos então o Retorno do Homem Invisível, a Mulher Invisível, o Agente Invisível, a Vingança do Homem Invisível e Abbott e Costello contra o Homem Invisível. Só que assim, como eu disse, no final do livro, o Dr. Griffin acabava morto, certo? No filme, no primeiro filme, isso também acontece. Ele também termina morto. Daí então todas essas sequências são histórias que acontecem com outros personagens, que têm algum tipo de relação com o Jack Griffin, que acabam encontrando ou sendo vítimas dos estudos e descobertas que ele deixou acerca do segredo da invisibilidade. A mesma história rendeu também 2 séries de TV, uma série britânica do ano de 1958 e uma série norte-americana que ganhou bastante destaque no ano de 1975. E foi assim que o personagem acabou se tornando tão popular mundialmente, tanto quanto personagens clássicos como Drácula e Frankenstein. E ele passou a ser adaptado não só para filmes e séries, mas também para outras mídias. Eu deixo aqui inclusive como recomendação algumas HQs incríveis feitas por artistas renomados. Eu indico para todo mundo conhecer a graphic novel O Ninguém, do Jeff Lemire, que traz um reconto da história original nos dias atuais, onde o Homem Invisível vai acabar conhecendo uma adolescente solitária chamada Vicky, que vai ser a sua única aliada no momento em que a cidade inteira se voltar contra ele. Essa HQ foi publicada no Brasil pelo Pipoca em Nanquim, numa edição incrível, então não deixem de pesquisar. E por fim, eu indico também a série de quadrinhos do Alan Moore, de 1999, The League of Extraordinary Gentlemen, que traz pra gente uma espécie de Liga da Justiça, só que ali na Inglaterra vitoriana, onde os heróis aqui são nada mais, nada menos que personagens clássicos da ficção, como o Capitão Nemo, do Jules Verne, o Alan Quatermain, do livro As Minas do Rei Salomão, o Dr. Jekyll, de O Médico e o Monstro, e, é claro, o Homem Invisível. Felizmente, essa HQ também foi traduzida e temos ela disponível para venda aqui no Brasil. E por fim, a gente chega às adaptações para o cinema desse século, que resultam em 2 filmes de qualidade que merecem ser assistidos. O primeiro deles é Hollow Man, O Homem Sem Sombra, que foi um filme lançado lá em 2000, estrelado pelo Kevin Bacon no papel do protagonista Dr. Sebastian Cain. Aqui, esse doutor trabalha para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e depois de muitos anos de teste, ele consegue realizar com sucesso experiências que tornam algumas cobaias invisíveis. Disposto ali a romper então a última barreira, o Dr. Cain dá início à terceira fase do seu projeto,
que é a experimentação em seres humanos. Ele se oferece como cobaia para ser o primeiro humano a se tornar invisível, só que depois do sucesso do projeto, a tensão aumenta quando a sua equipe não consegue tornar ele visível novamente. Então, com o passar dos dias, a situação fica mais e mais fora de controle, porque além do fato do Dr. Kane não poder ficar visível, a sua personalidade sofre mudanças, tornando ele paranoico e psicótico. Ou seja, a gente tem todo o arco que acontece lá no livro do H.G. Wells adaptado para os dias atuais. Se você já assistiu a última das adaptações, que é O Homem Invisível de 2020, você já percebeu então que de todas essas adaptações do personagem, ela é a que mais altera a história original. E eu acho que esse é um ponto positivo. Depois de tantas adaptações já feitas, estava na hora já mesmo de alguém trazer pra gente uma releitura completamente nova dessa história. O filme de 2020 traz pra gente a incrível e magnífica Elisabeth Moss, que é quem dá toda a carga dramática e a tensão desse filme. Não, gente, sério, que escolha certeira em trazer o protagonismo da personagem feminina da história e em dar esse papel para Elisabeth Moss. Ela consegue te passar o aflito e a paranoia que a personagem dela tá vivendo em todas as cenas do filme, do início ao fim. A gente acompanha ali a Cecília, que é uma mulher presa num relacionamento abusivo com um cientista brilhante chamado Adrian Griffin. Ou seja, a gente tem o nome Griffin do personagem mantido aqui. Ela consegue fugir desse cara escroto e o cara acaba aparentemente morrendo, deixando para ela uma grande herança em dinheiro. Só que nada consegue convencer a Cecília de que a morte desse ex dela é uma farsa e de que, na verdade, ele tá por aí invisível perseguindo ela. A invisibilidade aqui nessa versão é tratada de uma forma diferente. Enquanto nas obras anteriores o Griffin aplicava uma forma no seu corpo que fazia ele ficar invisível, aqui ele constrói um traje tecnológico que é o que fornece esse poder da invisibilidade para ele. O filme acerta, na verdade, em justamente não ficar explicando muitos conceitos científicos e nem dar muitos detalhes sobre como o processo de ficar invisível funciona. A falta de detalhes sobre o projeto e sobre a pesquisa do Adrian funcionam, fazem com que a nossa imaginação consiga preencher as lacunas científicas e contribuem, na verdade, para o mistério do filme, já que a gente não sabe até qual ponto vão as habilidades da pessoa nesse traje. Então, ao mesmo tempo em que quase nada do livro original é mantido, a gente continua tendo aqui a mesma essência psicótica do personagem, que eu acho que podemos dizer que é a mais ameaçadora e manipuladora de todas as suas versões. Embora eu não vá dar spoilers aqui do final, né? Quem assistiu o final do filme sabe que a Universal foi muito inteligente no jeito que terminaram o filme, deixando algumas pequenas pontas escondidas ali para, quem sabe, se esse filme fizer muito sucesso, eles possam investir em futuras continuações, da mesma forma que fizeram lá na década de 40, como, quem sabe, A Mulher Invisível, hein? Calma, gente, isso não foi spoiler, tá? Porque só entendeu esse meu comentário quem assistiu o filme, tá? Enfim, mas se você ainda não viu esse filme, assista. Assista também as outras adaptações que eu citei aqui, leia as HQs, conheça todas essas obras vindas da história do H.G. Wells, que valem muito a pena. Não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos que também curtem horror e ficção científica e, por favor, deixa o curtir nesse vídeo para ajudar o YouTube a recomendar ele para outras pessoas. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!